Paz e bem a todos, olá, bom dia. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 4, versículos de 26 até 34. Proclamação do Evangelho de nosso Jesus Cristo, segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Dizia também: o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele o perceber. Pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a colheita. Dizia ele: a quem compararemos o reino de Deus? Ou com que parábolas o representaremos? É como o grão de mostarda que, quando é semeado, é a menor de todas as sementes, mas, depois de semeado, cresce e torna-se a maior de todas as hortaliças e estende-se de tal modo os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Era por meio de numerosas parábolas desse gênero que ele lhes anunciava a palavra, conforme eram capazes de compreender. Então, e não lhes falava, a não ser em parábolas. A sós, porém, explicava tudo a seus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho: perdoe os nossos pecados, louvor a vós, ó Cristo. Graças a Deus. Bom dia novamente. Neste Evangelho de hoje nós temos, primeiramente, a continuação de ontem e anteontem, falando sobre as parábolas do reino de Deus, em que nós temos a parábola do semeador, em que Jesus Cristo é o semeador, semeia a palavra de Deus, ele próprio explica no Evangelho de São Marcos. Nós temos depois a parábola sobre o candeeiro e também sobre a medida. Pronto, essa palavra. Nós temos três parábolas até agora: o semeador, o candeeiro e a medida. Primeiramente, o semeador, nós já vimos que Jesus Cristo fala sobre semear a palavra e acolher essa palavra que foi semeada em nossos corações, os 4 terrenos. Ontem tivemos também a parábola da medida, e antes da parábola da medida, também nós tivemos a parábola do candeeiro, ou seja, sermos luz para o próximo e não ocultarmos a palavra de Deus, os frutos de Deus em nossos corações, os frutos dessa palavra. Por último, nós tivemos ontem também a parábola da medida, ou seja, a medida com que medirdes o outro, também vós sereis medidos. Sermos justos e misericordiosos com o próximo para alcançarmos também para nós a misericórdia. Hoje, já nós temos como que uma continuação. Jesus Cristo, na sua doutrina, ele nos explica cada vez mais sobre como é que funciona o reino de Deus. Ele, que veio de Deus, que veio dos céus, se fez carne, ele que é o Verbo eterno, Filho de Deus, também é Deus, entrou no tempo para nos dar esse testemunho do Pai. Então aqui nós temos principalmente 2 parábolas também. A parábola da semente, que cresce, germina, dá frutos, cresce e gera uma espiga, depois essa espiga gera grãos abundantes, depois, quando já está maduro, é colhido. Tudo isso representa, primeiramente, o reino de Deus. A semente que nós vimos na primeira parábola, há 2 dias atrás, fala sobre Jesus Cristo semeando a palavra. Já aqui, essa semente é diferente, porque não é apenas a palavra de Deus. Essa semente é o próprio reino de Deus, o reino dos céus. Agora, nós somos esse semeador que plantamos as boas obras, plantamos a nossa fé, plantamos a palavra de Deus, também nós que evangelizamos com a nossa vida, com nossas palavras, com nossas ações, nossos exemplos, enfim, uns aos outros, aos nossos irmãos e irmãs, a palavra de Cristo.
nós semeamos essa palavra, nós semeamos o reino de Deus. E nisso não cabe a nós fazer esse reino crescer. Não cabe a nós buscar impor a palavra de Deus no coração de alguém que a gente ama, que a gente quer a conversão, buscando com a nossa própria força fazer com que dê frutos essa palavra de Deus no coração do próximo. Porque a força não vem de nós. A força, a terra mesmo produz. Primeiro o ramo, depois a espiga e depois, por último, os frutos. Então, essa terra, o que é? O que seria essa terra nessa parábola? É a força que vem de Deus, o poder da palavra de Deus. Não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. Então, nós não precisamos nos preocupar de estar direto acompanhando ou buscar forçar que essa palavra entre no coração do próximo e dê frutos, porque isso cabe a Deus. É a força de Deus que vai soldar os nossos rins e os nossos corações, como temos nos Salmos também. E por último, nós temos essa parábola da semente, a semente de mostarda. Deu para ver que Jesus fala muito sobre sementes, já que ele quer que todas essas parábolas, toda a sua doutrina seja acessível aos pobres, acessível àqueles que trabalhavam não em palácios, mas na terra, na sua colheita, plantando e colhendo. Pastores também, Deus gosta. Na palavra de Deus nós vemos alguns pastores, Ele que é o nosso pastor. E também nós temos essa parábola do grão de mostarda, que é uma semente pequena, humilde, e mesmo ela sendo tão humilde, ela dá tão bons frutos. Isso nos ensina a ter a humildade, porque a força de Deus, não a nossa força, é a força de Deus que nos fará crescer e dar frutos do reino de Deus, do reino dos céus. E tudo isso faz parte sinceramente do nosso Senhor Jesus Cristo, faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. No momento em que ocorre a colheita, ocorre o fim dos tempos, no Apocalipse, ocorre o nosso juízo particular, quando fazemos também nós a Páscoa de Cristo. Quando chega a hora da colheita, nós colhemos os frutos que nós plantamos. Se plantamos o reino de Deus, colhemos o reino de Deus dos céus. Se plantamos a inveja, se plantamos o ódio, se plantamos aquilo que não vem de Deus, o pecado, o amor próprio muitas vezes, quando nós tiramos Deus do lugar que lhe é devido no nosso coração, que é no trono, que é no topo, nós pecamos e fazemos com que a nossa vida não dê frutos. Então, com a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, possamos ter essa bênção, essa graça e dar bons frutos, para que no fim de nossas vidas, na colheita, nós possamos colher para nós o fruto do reino de Deus nos céus. Por toda a eternidade, louvar-vos e amar-vos a Cristo, nosso Deus e nosso Rei. Deus abençoe cada um de nós, tenhamos um bom dia e guardemos essa palavra em nossos corações. Deus explica aos seus apóstolos porque Ele quer a nossa salvação. Explica aos seus discípulos e também põe essa palavra em nossos corações. Paz e bem a todos.